Hugo Moura treinou como zagueiro e jogou contra o Grêmio a reta final também como zagueiro. Tem recebido aí elogios do técnico Fernando Diniz e a expectativa, portanto, para ser o substituto do Lucas Freitas é pela opção do Hugo Moura. Então já vou pedir para o Rodrigo colocar na tela o campinho, né, com a provável escalação. Então a escalação do Vasco, essa é a provável escalação, mas também existe uma outra possibilidade e a gente vai debater e informar sobre ela. Vamos lá. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Hugo Moura e Vitor Luiz. Lembrando que o Piton está fora, ele foi expulso, né? Todo mundo vai lembrar disso. Eu sei que é difícil relembrar vocês disso, mas né, até porque a expulsão condicionou o resultado e a goleada sofrida pelo Vasco. Então ele está fora da partida e a tendência é que o Vitor Luiz seja escalado como titular, até por uma questão de hierarquia. O Vitor Luiz é o reserva imediato do Piton. O Leandrinho, por exemplo, foi relacionado, daqui a pouco até a gente fala sobre isso, mas a tendência é com o Vitor Luiz, que é um jogador que dá uma sustentação defensiva maior, talvez isso pela possibilidade até de jogar com o Hugo Moura, até ele podendo pressionar, sair um pouco mais, o Vitor Luiz podendo fazer uma espécie de zagueiro, empurrando o Paulo Henrique para ser um ponta, e aí no meio-campo, a mesma configuração do jogo contra o Grêmio. 2 volantes, que no caso seriam Jair e Tietê, ou seja, 2 jogadores que têm uma qualidade no passe, né? A tendência é que o Del Valle jogue, né, no contra-ataque, esperando que o Vasco jogue ali no desespero, em busca da vitória elástica, né? Então teria Jair e Tietê como volante, Ryan aberto de um lado, Nuno pelo outro, e no comando de ataque o David e o Verratti. Lembrando que o David foi uma grata surpresa na partida contra o Grêmio. Claro que faltava muito ritmo de jogo, mas não faltou na questão física, né? Na questão da intensidade. Um jogador que estava atuando como segundo atacante no primeiro tempo, mas no segundo tempo, e ele só foi substituído com 30 minutos, né? O Nuno Moreira inverte com ele, então o Nuno Moreira fica como um segundo atacante, um meia, e o David aberto pelo lado esquerdo, tendo que marcar a lateral. Então é um jogador que se destacou bastante no aspecto físico, né? Claro que isso é um problema devido ao período curto de recuperação, já que o Vasco jogou sábado e agora joga na terça, então domingo e segunda apenas. Então é um período muito curto para ele se recuperar. E por isso, ele passa a ser, não dúvida por questões físicas, mas passa a ser uma dúvida na própria cabeça do Fernando Diniz. E é por isso que eu vou pedir para o Rodrigo colocar agora outra possibilidade. Essa possibilidade já é com o Luiz Gustavo na zaga, e aí o Vasco teria Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Vitor Luiz. Não mexeria, no caso, em 3 posições, porque se a gente parar para pensar, já sem o Piton, se você puxar o Hugo Moura para a zaga, você vai ter que colocar um novo jogador no meio-campo. Então você está mexendo em 3 posições. Com a saída do Lucas Piton por expulsão, aí o desfalque dele por expulsão, e o Lucas Freitas lesionado, ou melhor, com uma gripe e tal, não chega a ser uma lesão, mas fora de combate por questões clínicas, o Vasco aqui só está mexendo em 2 posições e não em 3, com o Hugo Moura fazendo a sua função ali de volante, como já vem fazendo desde que chegou ao Vasco. Então, essa posição ali é uma escalação mais conservadora, com o Hugo Moura e Tietê. O Garré ganhando a condição de titular no lugar do David, e já reiterando, por conta do pouco tempo de recuperação, o David sentiu bastante o desgaste, o que é natural. Ele não atuava desde o ano passado um tempo tão longo assim, por conta da lesão grave que ele teve no joelho. Então a expectativa é que ele possa ficar como opção no banco de reservas, entrando ali, jogando 30 minutos, 40 minutos no segundo tempo. Então, com essa configuração, o Garré ganhando essa chance. E até existe uma possibilidade dele jogar até como um extremo pelo lado direito e o Ryan fazendo essa função do David ao lado do Verratti, tendo em vista que o Vasco precisa vencer o jogo, precisa de um placar elástico e precisará ter peso no campo ofensivo dentro da área. Então essa é a expectativa, claro, da manutenção do esquema já habitual, um 4-2-3-1, mas com essa possibilidade do Garré cair um pouco pelo lado direito, o Nuno permanecendo do lado esquerdo e o Ryan e o Verratti um pouco mais centralizado. Então existem, com o Garré, essas 2 vertentes, o Garré caindo para o lado direito e o Ryan centralizado, e com o David o contrário também, o Nuno caindo mais por dentro e o David aberto pela esquerda. Então são possibilidades que o Diniz evidentemente já deve ter
imaginado e pensado, mas ele treinou, testou a equipe dessas duas maneiras, e são duas maneiras aí que o Vasco vai ter, tendo em vista que reforços até agora nada, né? O que o Vasco tem é um monte de propostas ainda, negociações em andamento, mas nada muito bem encaminhado ou nada próximo de ser fechado, o que dificulta ainda mais o trabalho do treinador. Então, essas são as duas hipóteses. Bota outro campinho novamente, o Rodrigo, para a gente passar novamente as escalações. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Hugo Moura e Vitor Luiz. Rayan, Tietê, Jair e Nuno Moreira. David e Verrete no comando de ataque. Ou, saindo o David entrando o Garré, Hugo Moura no meio campo, saindo o Jair e entrando o Luiz Gustavo. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Vitor Luiz. Tietê e Hugo Moura. Garré, Rayan, Nuno Moreira e também o Verrete.